Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Cine 7 e está aberta a temporada de séries. Hoje a gente vai discutir uma série que bugou a cabeça de muita gente e é a atual melhor série da Netflix. Sim, eu tô falando de Dark. Nós vamos discutir a simbologia da série e algumas teorias para o último ciclo. Para começar, a gente vai falar do Hermes Trismegisto, que tem sido aí um símbolo que vem sendo propagado desde a primeira temporada e agora no segundo ciclo ele se expandiu de uma forma que a gente vê o livro dele na mão da Elizabeth Doppler e do Peter Doppler também, ali no primeiro episódio da série. O Hermes é conhecido como Hermes 3 vezes o Grande, e ele foi legislador, filósofo e matemático egípcio. Ele é conhecido como pai da alquimia. Então, ele tem ali 3 obras que são consideradas escritas por ele e são a base de muitas coisas que nós conhecemos hoje. Entre essas 3 obras, a gente pode destacar o Kybalion, que é o livro que ele escreveu e que a gente pode ver na série pelas mãos da Elizabeth Doppler e do Peter Doppler. E nesse livro é atribuído a uma única pessoa como escritora, mas a 3 indivíduos. Isso me lembra muito a questão do Jonas dessa temporada. A gente tem 3 versões do Jonas, que basicamente é uma pessoa, mas são 3 pessoas diferentes. Sim, 3 linhas do tempo. E é muito interessante a gente começar com Hermes, porque a série ela tem esse problema justamente de envolver simbologias muito diferentes. Então, logo com Hermes, a gente pega tanto a ciência, que é muito mais exata, quanto a religião também, que é uma coisa mais subjetiva. E o interessante é que ele foi um cara que inventou o código hermético, né? Sim. Que ele foi muito popularizado e até hoje ele é usado. Que dentro desse código a gente tem as leis de Hermes. E uma delas a gente sempre ouve falar que é a lei da causa e do efeito. Ou seja, toda ação tem uma reação. Além da lei do ritmo, né? Que tudo está em constante movimento até gerar algo novo. E a série ela se baseia bastante nessas 2 teorias. Porque o ritmo é basicamente começos e fins e começos, como são o título do episódio, tanto inicial quanto o final da temporada. E também as viagens no tempo, né? Já que o ritmo tá tudo dentro de um círculo. A causa e a reação, ela tá ligada também à família Doppler. Tem ali um choque em ver que a Charlotte gerou a Elizabeth gerou a Charlotte, e o ciclo infinito. Sim. E algo máximo assim da lei hermética é justamente a Tábula da Esmeralda. E dentro da Tábula da Esmeralda, o texto-chave é justamente o Sic Mundus Creatus Est. Basicamente todo mundo na série fala essa palavra, essa frase. Ela tem um texto por trás, mas todo mundo lembra, e acaba também sendo um texto de fundação do grupo de viajantes, que são as pessoas mais livres para viajarem no tempo. E apesar de ser uma coisa extremamente exata sobre ciência e tempo, ela tem um texto muito religioso. Lembra muito a questão religiosa da Bíblia mesmo. E nessa questão da alquimia, né, a gente também tem o Ouroboros, que é uma cobra que comia o próprio rabo, que é a ideia da eternidade, que é uma coisa que é pregada na Bíblia, mas também é pregada por muitas outras religiões. Como que a imortalidade pode se propagar. E isso é algo que, pelo menos para mim, é o que o Adam busca. E mais uma grande simbologia também muito utilizada na série é o fio vermelho. Logo na primeira temporada, o Jonas ele utiliza esse fio vermelho para se guiar no meio da caverna, tanto a versão mais velha dele quanto a mais nova. E na segunda temporada, a gente vê a Catarina utilizando esse mesmo recurso para poder conseguir se guiar. E isso não é meramente um atalho utilizado na série, também existe muitas simbologias por detrás do fio vermelho. O interessante é que me lembra muito a lenda chinesa do fio vermelho. O fio vermelho do destino, que 2 pessoas quando nascem, elas estão interligadas por esse fio. Sim. Mas ao mesmo tempo, há uma correlação com a peça da Ariadne, que é o que a Marta interpreta na primeira temporada de Dark. E que na segunda temporada a gente pode ver quando eles entram no quarto da Marta, a gente percebe que há pôsteres relacionados à peça da Ariadne que ela interpreta. Nessa lenda, Teseu entra no labirinto do Minotauro para salvar sua amada e ele vai com um fio para que não possa se perder. Sim. Outra simbologia que aparece tanto nas mãos de Elizabeth Doppler quanto no bunker do Adam é a harmonia macrocósmica dos Celaриos,
que também foi um pesquisador alemão. Nessa harmonia macrocósmica é um atlas do mundo. E nesse atlas há várias correlações sobre as descobertas de Copérnico, de Ptolomeu, e ele colocou tudo junto dentro dessa harmonia macrocósmica. E o interessante é que o quadro na vida real, ele apresenta dois homens que assopram para que o mundo ele se mantenha girando, e eles estão de lados opostos, mas na série nós vemos um rosto de um homem e um rosto de uma mulher, e os dois estão em lados opostos para que a balança do mundo ela permaneça. E na série isso se relaciona muito com o Adam e com a Cláudia, porque apesar de terem objetivos diferentes, eles relacionam muito com a questão do tempo. E as viagens do tempo para os dois são essenciais para que eles consigam dar conselhos para as outras pessoas, influenciar outras pessoas a fazerem o que eles querem. Ainda no campo dos alemães que influenciam na série, a gente tem o No Future, que não aparece aqui na segunda temporada. Na realidade, a segunda temporada já é um resultado do No Future que a gente vê muito no quarto do Uric adolescente. Eu atribuo muito essa questão ao dadaísmo, que é uma vanguarda europeia que surgiu na Alemanha e que falava sobre o caos, a desordem e justamente sobre essa questão do nada, né? Do dada, tudo é dada. E o que é dada? E essa questão também com o Yurik é muito boa porque ele sempre desenhou isso, uma frase muito recorrente ao personagem que a gente não vê sendo feito na segunda temporada. Na verdade, na segunda temporada a gente acompanha essa ausência de um futuro para ele. Talvez de todos os personagens ele tenha o futuro mais triste de todos, porque a gente acaba acompanhando o que acontece com ele, que ele fica preso. Ele não tem o que fazer, ele tem consciência, ele acaba no manicômio como se fosse louco, e na verdade é uma pessoa sem futuro. Ele não cria família, não cria laços, ele fica sozinho. Nesse ritmo de pessoas sem futuro e o destino dos personagens, a gente acaba pensando no quadro que o Jonas vê lá no bunker do Adam, que é A Queda dos Condenados, do Paul Rubens. Acaba que todo mundo ali em Winden quer sair de Winden. Sim. Mas ninguém sai de Winden. E todo mundo tem um segredinho lá em Winden. E todo mundo tem um errinho escondido ali debaixo do tapete em Winden. E o que seria então a série, se não A Grande Queda dos Condenados? Sim, e essa questão da palavra condenados é realmente interessante com a série porque essa questão, ninguém sai da cidade. A gente não sabe que as pessoas têm um futuro longe daquilo. Talvez a gente possa ver a personagem que volta no tempo, que é a Hannah, e ela tenta ter um futuro no passado. Ela tentar mudar, ela vai pro passado. Ela diz que não tem mais nada e por isso que ela se mudou. Mas na verdade não tem como ela se mudar, porque não tem como ela sair daquela cidade. Pelo menos é isso que a gente observa. Na série há muitas correlações bíblicas. O nome dos personagens condiz bastante com a história desses personagens. E agora a gente vê Adam. Adam, que é o líder do Sigmundus Creatus Est, que nada mais é do que assim o mundo foi criado, né? Sim. Ele basicamente se acha. Ele deu o nome de como o mundo foi criado para o grupo dele e para as pessoas que o seguem. E Adão, o primeiro homem. Não é por acaso, né, gente? Ali a gente vê no final do quarto episódio, pra mim aquilo foi meio impactante, mas eu particularmente ainda tenho dúvidas se Adam realmente é Jonas. Sim. Mas a questão é que se Adam for Jonas, o Jonas ele parece ser o viajante número 0. Porque quando ele toca ali no Helge, parece ser essa a primeira viagem no tempo. Porque o Jonas ensina a Cláudia. A Cláudia ensina Jonas, mas ensina aquilo que o Jonas ensinou pra ela. Exatamente. Então, pra mim o Jonas é o viajante número 0 e isso faria Adam ser o primeiro realmente. E outro personagem também que tem uma correlação bíblica muito grande é o próprio Noah. Ele é o vilão declarado na primeira temporada e na segunda a gente vê que não é bem assim. Na verdade, o nome dele também tem essa questão de ser o salvador. E Noah, na verdade, lembra muito Noé, porque ele é a pessoa que leva alguns para o bunker, que na verdade é a salvação do Apocalipse. Então essa missão de ser o certo salvador, de levar as pessoas para um lugar correto, para um lugar salvo, é na verdade talvez a missão dele. Jonas também é um personagem que está dentro da Bíblia. Jonas, que no português poderia ser um Jonas, é o cara que foi escolhido para salvar a cidade de Nínive. E Nínive poderia muito bem ser Winden. Jonas é mandado para essa cidade, mas ele decide não ir. Nesse caminho ele tem uma tragédia, né? O barco que ele tá naufraga, ele é engolido por um grande peixe, até que ele decide voltar e tentar salvar a cidade.
que é o que acontece no final da história se você for ler a história de Jonas na Bíblia. Na série não é muito diferente, porque o Jonas, na primeira temporada, eu tinha pra mim que ele não era o protagonista, porque ele tinha muito pouco tempo de tela. E o interessante é que nessa segunda temporada ele assume as responsabilidades. A gente vê em 1952 ali indo à luta, a gente vê ele em 21 indo à luta, vê tudo que ele faz para tentar salvar a cidade, mas principalmente salvar a sua amada Marta. Nisso, ele até conversa com a Cláudia que ele aceitou o seu papel dentro dessa trama do tempo, que na verdade é o que acontece com Jonas na Bíblia, né? É preciso uma tragédia para que ele aceite a sua missão. E com o Jonas Canvaldi não é diferente. E já que a gente está falando do Jonas, né, a gente não pode esquecer a Marta Nielsen, a sua amada. Marta também é um personagem bíblico. Ela é a irmã de Maria e de Lázaro, que em vez de ouvir a Jesus, ela decide servi-lo. E a Marta, ela tem esse papel, assim, um pouco de serviço dentro da série. Só que a Marta, ela tem outras semelhanças também. Se a gente pensar naquela frase que é dita bastante pelo casal durante a temporada, nós somos perfeitos juntos, nunca duvide disso. Nós somos um casal perfeito. Lembra bastante um protótipo da ideia do romantismo. Se a gente prestar atenção, a Marta tem muitas características da heroína idealizada do romantismo. Ela é pura, ela é intocável, e há aquela ideia de que realmente o relacionamento dela com Jonas seja um relacionamento puro. A Marta, ela não é sensualizada em nenhum momento. Por mais que a gente veja uma relação sexual deles, veja flash dessa relação, mas em nenhum momento ela tem esse caráter sensualizado. Ela apenas aprofunda o relacionamento dos dois. Aprofunda aquilo que nós vemos da importância de um para com o outro. Que na primeira temporada, como o próprio Jonas foi um personagem não muito destacado, esse relacionamento também não teve tanto desenvolvimento. E essa cena, ela serve para esse desenvolvimento. Serve para o ápice, já que a Marta é a fragilidade do Jonas. Isso lembra outra heroína, que é a Ofélia. Sim. Essa frase do nunca duvide disso, principalmente esse trecho, ele remete a um trecho de Hamlet, que é um diálogo que ele tem com Ofélia, em que ele é um texto muito famoso, que ele diz para ela: duvide que verdade seja verdade, duvide que as estrelas brilhem no céu, mas nunca duvide do meu amor, que é o que o Jonas sempre fala para Marta. E acaba que no final do livro, a Ofélia, ela se sacrifica, né? Ela fica enlouquecida e ela se sacrifica por não poder viver o seu amor com Hamlet. E há esse paralelo com a Marta. Sim. A Marvel levou 10 anos para criar o seu próprio multiverso e Dark quer fazer isso em 3 minutos. Exatamente. Na primeira temporada, a principal pergunta era quando, por causa da questão temporal. E parece que nessa segunda temporada, no final dela, a dica é, na verdade, onde, porque podem existir outros universos. Só assim justificaria a cena final ser uma pessoa muito parecida com a Marta, que fala pro Jonas que ela não é quem ele pensa e que eles deveriam ir para outro local. E ela também leva uma espécie de máquina muito diferente do que a gente está acostumado. Eu achei essa máquina uma mistura entre uma pedra filosofal e o Cryptex. Sim. Lá que a gente vê no Código Da Vinci. Só que se a gente prestar atenção, na máquina que o Tannhaus constrói, tem 3 cilindros. E na máquina da Marta tem 4 cilindros. Pode ser a questão do espaço que eles estão. Não tem muito como falar. Mas talvez essa questão do multiverso e dessas pessoas existirem em outro local, talvez isso mostre uma solução de como o Jonas pode fazer tudo voltar ao normal e derrotar finalmente o Adam. A minha preocupação quanto a isso é realmente o tempo para desenvolvimento. No episódio que o Jonas volta para tentar salvar o Mikkel, a Cláudia fala para ele: eu já vi um mundo em que você não existe. E isso não é bom. Eu dei um grito nessa hora porque eu acho que não tem tempo para desenvolver o multiverso. Mas a terceira temporada vai dizer pra gente, né? Sim. O que vem por aí. Então, quando tá naquele bunker do Adam, a gente vê fotos de todas as famílias principais da cidade. Eu acho que isso também vai estar muito conectado de como a série vai se encerrar. Porque parece que realmente toda a história da cidade, ela passa por essas famílias. Por essas 4 famílias, existem algumas pessoas aleatórias que vão sendo colocadas nessa equação. E o interessante é que se a gente prestar atenção, lá no final tá a foto do Noah e da Agnes.
E a Agnes, nós sabemos que ela é a mãe do Tronte, que é o tronco que gera ali a família Nielsen. E o Noah é o pai da Charlotte, que tá ligada com a família Doppler. Então, haveria ali uma ligação entre as duas famílias. Mas nós não sabemos quem é o pai da Regina. Mas Cláudia teve um caso com Tronte. E se Tronte fosse o pai da Regina? Então nós teríamos mais um membro da família Nielsen. Lembrando que o clã Canvalde descende diretamente dos Nielsen também, porque Mikkel é filho de Yurik com Catarina. Logo, Jonas também seria membro da família Nielsen. E tudo estaria interligado. Bem complicado, mas ou seja, todas as famílias estão conectadas de alguma forma e isso deve ser desenvolvido na próxima temporada. E pra finalizar, a gente vai falar quem deve estar vivo ou morto pra próxima temporada, porque afinal, querendo ou não, o apocalipse aconteceu. Então tem muita gente aí que a gente não deve ver, pelo menos nessa linha temporal, na próxima temporada. Pra começar, eu queria falar sobre a Charlotte, porque ela tá perto de um buraco, de uma linha do tempo, que ela tá tocando com a filha dela. Então talvez esse contato... ela tenha se salvado, porque afinal das contas ela não tava no bunker, ela também não foi pra outra, digamos, ela não tava em outro lugar, e ela tava exatamente onde a explosão aconteceu. Então assim, pra ela ficar viva realmente, só se ela conseguiu ir pra essa outra linha temporal. Um outro personagem que também fica uma dúvida do que aconteceu é o Bartosz. Nós vemos ali na foto do Sigmundos o Magnus, a Francesca e o cara que estava na caverna. Lembrando que nós sabemos que é o Magnus porque além de ser muito parecido com o jovem de 2020, o próprio Adam chama ele de Magnus e tem aquela ligação muito próxima com a moça que poderia ser a Francesca. Mas e Bartosz? Por onde anda Bartosz? Se vocês repararem, a série ela é muito eficaz nessa parte do cast. Há muitas semelhanças, muitos detalhes que ligam o personagem de uma linha temporal até a outra. E o queixo daquele homem que estava na caverna, junto com o Noah, é muito semelhante com o queixo do Bartosz. Sim, e eu acho que também lembra um pouco a característica meio errante dele, porque o Bartosz, ele parece que não tá do lado de ninguém. Ele é influenciado, mas ele sabe como funciona a máquina do tempo, mas ele não conta pra ninguém, ele não ensina também. Ele é um cara meio que não tá do lado de ninguém. E talvez esse final dele, com o Noah matando, talvez tenha sido aí o final realmente dele que a gente possa ver pelo menos nessa linha temporal. Mas como isso vai acontecer? Não sabemos. E outra personagem também que a gente fica bastante em dúvida é a Catarina, porque ela tá exatamente na caverna quando toda a explosão vai acontecer. E a caverna é muito próxima da usina. E ela também tem toda a questão de ter aberto o buraco está aberto dentro da caverna. Então a gente não sabe se ela vai conseguir ir para outra linha temporal ou se ela vai morrer junto com todo mundo. E nesse lance da linha temporal, a gente também tem a Hannah, que está em 1954, lá trocando olhares com o jovem Aegon Tiedemann. E nós não sabemos o que vai acontecer com eles. Mas se nós prestarmos atenção, a Cláudia, de 54, ela é muito ligada com Tiedemann. Só que chega em 1987 e essa ligação parece cortada, né? Parece não haver mais. Seria porque Aegon teria um caso com Hannah? É muito provável. E essas foram as simbologias e teorias de Dark. Lembrando que o dia 27 de junho de 2020 está chegando aí e nós esperamos que essa seja a data de lançamento do último ciclo. Fala pra gente qual simbologia mais te chamou a atenção e o que você espera para o fechamento da série. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e até a próxima.